a sua Bíblia para me dar uma orientação importante ainda dentro do que a gente vem falando para abençoar a sua vida. 2 Crônicas, capítulo 20. Por favor. Como é importante, meu Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz, a falar tão meiga no meu coração. Meu servo não temas, meu servo não temas, não temas, pois eu te escolhi. Cante, sei que é difícil, sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então Tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o Teu chamar. Cante para Deus. Senhor, eu ouço o Teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Sempre ouço a Tua voz, e sempre ouço a Tua voz, tão linda, tão linda, tão cheia de amor que de Ti. Meu servo não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então Tu verás o meu poder. Graças a Deus. Olha um pouquinho para mim, depois a gente vai ler aqui. Eu já preguei, você que já está na igreja há um tempo já deve ter ouvido esta mensagem por várias vezes, e não há para mim nenhum problema nisso. Eu me preocupo em transmitir aquilo que o Espírito Santo orienta que as pessoas precisam. Para mim, o mais importante é que você venha à reunião e você ouça aquilo que Deus quer que você ouça, e você possa sair e você possa dizer: Deus falou no meu coração. Isso é muito importante. É muito importante a gente entender que o nosso objetivo, o nosso foco, a nossa visão, a visão do verdadeiro cristão, não está neste mundo. Nós buscamos, como diz a Bíblia, uma pátria celestial. Estamos aqui neste mundo por um tempo. Você pode, como qualquer um de nós, morrer fisicamente, partir desta vida física aqui, deste mundo, tendo a salvação. Você vai para a presença de Deus e vai desfrutar da vida eterna na presença de Deus. Assim como podemos permanecer vivos e sermos levados, porque Jesus prometeu retirar a sua igreja. E evidentemente que naquele momento, quando acontecer, muitos cristãos estarão vivos e serão levados para a presença de Deus. Nosso objetivo maior é esse, é entrar no reino dos céus. Mas é muito importante que a gente tenha consciência de que nós temos que saber lutar enquanto estamos aqui. Nós temos que saber lutar.
Nós temos que saber como viver em um mundo de trevas e de aflições. E muitas das vezes os cristãos, eles não têm essa consciência. Eu estou buscando o objetivo maior, a vida eterna, a presença de Deus. Mas eu ainda estou aqui. Quanto tempo vou viver aqui, eu vou permanecer aqui, a pessoa não sabe. Enquanto estamos aqui, se quiser baixar um pouquinho aí, o retorno, alguma coisa, um pouquinho. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que saber lutar. Nós não podemos viver aqui meio que desnorteados. Estou no mundo, tenho uma fé em Deus, estou seguindo Jesus, mas vivo aqui meio que perdido, como se eu estivesse no meio de um bombardeio. Eu não sei para onde correr, eu não sei o que fazer. Não pode. A gente tem que saber direcionar a vida e saber lutar, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, tendo dentro do nosso coração o objetivo principal, a prioridade máxima, a vida espiritual, o reino de Deus. Isso tem que estar dentro de nós. Você não pode estar priorizando sua vida financeira, sentimental, profissional, ou um aspecto da vida acima do reino de Deus. Você tem que estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, como Jesus disse. Eu tenho que estar priorizando isso acima de tudo. Mas saber lutar, saber como enfrentar as lutas. O fato de estarmos na presença de Deus, o fato de buscarmos a Deus, o fato de andarmos com Deus, não nos isenta das lutas, das adversidades. O fato de estarmos andando na presença de Deus não significa que nós não vamos enfrentar as lutas, enfrentar as adversidades. Elas existem, elas vêm, elas acontecem. Mas nós temos que estar em condições de enfrentar as lutas e permanecermos firmes na presença de Deus. Muitas pessoas, evidentemente incrédulas, não têm a fé em Deus, elas vão sendo bombardeadas pelas lutas, pelas aflições, pelas adversidades, elas vão afundando, perecendo, porque elas não têm a fé, elas não têm uma fé, uma confiança firmada em Deus. O cristão tem que saber enfrentar, e isso é fundamental. Por quê? Porque o fato de Deus permitir as lutas, permitir adversidades, permitir aflições, não significa que Ele quer que sejamos derrotados, vencidos, destruídos por essas lutas. Mas nós temos que saber enfrentar, nós temos que saber como lidar com elas. Então, eu vou ler aqui, a maioria já conhece, mas tem um ponto importante que eu quero enfatizar e que certamente pode abençoar muito você. 2 Crônicas 20 é o capítulo que fala da grande vitória do rei Josafá. E diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá, ou seja, vários inimigos
se juntaram de uma única vez para destruir Josafá e aquele povo que estava lá sob a sua responsabilidade. Versículo 2: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, seus oficiais vieram e lhe deram a notícia, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Olhe um pouquinho para mim, por favor. Então, para você entender o que aconteceu naqueles dias e para você trazer para a sua vida. Vários inimigos de uma só vez se levantaram contra ele. Vieram os oficiais e disseram: uma grande multidão vem contra você, está vindo contra nós. De início, Josafá teve medo, é natural. Vários inimigos vêm para me destruir e destruir o povo que está aqui conosco. Nós não temos armas, exércitos, nós não temos capacidade humana para confrontar esses inimigos. Então Josafá teve medo, mas diz a Bíblia que ele se pôs a buscar a Deus. Então é sempre importante, nós temos falado sobre isso algumas semanas, é sempre importante saber colocar a fé que é produzida no nosso espírito, a confiança em Deus que é produzida no nosso espírito, nós temos que sempre colocá-la acima dos sentimentos e das emoções, sempre. Você pode ser um cristão que por um determinado momento difícil, uma dificuldade, você sente um medo, um desânimo, quer lhe dominar, mas você consegue, aprendeu a colocar a sua fé, a sua confiança acima disso e lutar por fé. Ou você pode ser um cristão, que existem muitos por aí, que estão diante de lutas, adversidades, aflições, mas os sentimentos estão sempre acima. Os sentimentos controlam, dominam demais a vida deles. Eles são cristãos, mas eles estão prostrados. Eles são cristãos, mas eles permanecem prostrados. Não foi um momento de desânimo, não foi um momento de repente, de medo. Não, são cristãos que permanecem prostrados, que permanecem desanimados, que permanecem abatidos, que permanecem caídos, que permanecem amedrontados diante das lutas que estão diante deles, porque é preciso, Deus não vai fazer isso por nós, é preciso sabermos, conseguirmos colocar a nossa fé acima dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O que fez Josafá? Josafá fez isso. Ele sentiu medo, mas ele não permitiu que o medo lhe dominasse, que o medo lhe escravizasse, que o medo tivesse mais força. Ele o que fez? Eu vou buscar a Deus. Esse buscar a Deus significa: vou viver a minha fé, eu vou exercitar a minha fé, eu vou agir a minha fé. E isto tem que ser vivido constantemente, todos os dias, porque enquanto estamos aqui, tem lutas, tem aflições,
tem adversidade. Diz a Bíblia, então, versículo 4, Judá, toda a nação, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, tá certo? Então, olhe um pouquinho para mim. Havia uma situação que envolvia toda a nação. Os inimigos estão vindo para nos destruir. Então, partiu do líder, do rei, essa decisão: vamos buscar a Deus. E convocou toda a nação para buscar a Deus. Todos se congregaram, vieram de todas as cidades com uma finalidade: nós vamos buscar o socorro de Deus. O socorro é algo que tem que vir urgente. Quem precisa de um socorro não pode esperar muito. Socorro é algo que tem que vir urgente. Nem todo dia, nem toda semana, nem toda hora nós vamos precisar de um socorro. Mas existem situações em que a pessoa diz: eu preciso de um socorro. Às vezes a pessoa é um cristão, fiel a Deus, às vezes está passando por uma situação, ela não pode esperar, ela precisa de um socorro. Mas para buscar o socorro, é importantíssimo que você esteja colocando e mantendo a sua fé e a sua confiança em Deus acima das suas emoções. Versículo 5: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e orou e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Nas tuas mãos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a herança, a sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, Moabe e do monte Ser, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e nem sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Esta é, olhe para mim, por favor, uma das grandes diferenças entre a vida do incrédulo e a vida do cristão. É uma das, não é a única. Porque tanto o incrédulo como o cristão passa por lutas,
passa por aflições neste mundo, porque o mundo é de aflições. Os incrédulos também, muitas das vezes, se veem diante de situações em que a pessoa diz: eu não tenho força, quer dizer, eu não tenho condição humana de vencer isso aqui, de mudar isso aqui, de transformar isso aqui. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa diz: eu nem sei o que fazer diante da situação. Só que os incrédulos, eles não têm os seus olhos postos em Deus. A visão deles, o foco deles, não está em Deus. Então o que vai acontecendo? Eles vão sendo vencidos, eles vão sendo derrotados, as suas vidas vão se tornando pior a cada dia. Por quê? Porque não tem a capacidade de resolver aquilo, de vencer aquilo, de solucionar aquilo. Às vezes nem sabe o que fazer. E os olhos não estão em Deus. Os olhos estão no mundo, os olhos estão nos ídolos, os olhos estão em tantas coisas, menos em Deus. O cristão não. Aquele que tem a sua vida de fato firmada em Deus, ele também, muitas das vezes, não todo dia, nem toda semana, muitas das vezes ele também se vê diante de problemas. A pessoa diz: eu não tenho condições, Deus permite, eu não tenho condições de fazer nada aqui diante dessa situação. Eu não tenho, quando Josafá diz: nós não temos forças para resistir a essa multidão, quer dizer, nós não temos um exército, nós não temos armas, exército suficiente para enfrentar esses inimigos, nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é a grande diferença. Então, às vezes também nos deparamos com situações que assim, nós não temos condições de resolver, nós não temos condições de solucionar, nós não temos condições de transformar. Às vezes Deus permite situação em que a pessoa diz: eu não sei nem o que fazer. Mas se os olhos, o coração, a visão, o foco da pessoa está firmada em Deus, ela tem condições, por isso, acima de tudo, ela tem condições de buscar a vitória diante daquilo que ela está enfrentando. Ela tem condições de dizer: eu vou buscar a vitória sobre essa situação, seja qual for. Mas para isso é muito importante que a pessoa esteja realmente mantendo a fé e a sua confiança em Deus acima das suas emoções. Então existem cristãos que eles estão lá diante de lutas, aflições, adversidades, eles são sinceros com Deus, mas muitas das vezes eles estão dominados pelos seus sentimentos e emoções, e eles não conseguem numa hora tão necessária manifestar uma fé em Deus para poder obter de Deus o socorro. Então nós temos que sempre lembrar: reino dos céus, vida eterna com Deus, não haverá lutas, não haverá sofrimento, não haverá problemas, não haverá nada dessas coisas. Nós temos que aprender a batalhar enquanto estamos aqui, porque aqui, este mundo é onde se apresentam as lutas, é onde se apresentam as aflições. Você tem que lutar contra o pecado, não deixá-lo lhe dominar, claro. Você tem que lutar contra o diabo, os demônios, para não prevalecer sobre você. Você
tem que lutar, você tem que usar a sua fé. Mas existem lutas. E às vezes cristãos, eles se abatem na fé, desanimam na fé, às vezes até se desviam, porque as lutas vêm e eles não sabem lutar. As lutas vêm e eles não conseguem lutar. Então, é importante lembrar. Já se falou sobre isso muitas vezes. Então, aquele povo era um povo que pertencia a Deus. Então, vem uma situação que envolve a todos. Nós não podemos ficar aqui parados. Nós temos que buscar o socorro de Deus. E foram fazer. Versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, mulheres e filhos. Vou repetir: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas mulheres, crianças e filhos. Tá certo? Eu só queria lembrar, olhe um pouquinho para mim. Eu só queria lembrar que nós estamos vivendo no Brasil uma situação extremamente decisiva, não esqueça disso. Pastores que dizem: a gente não tem que falar sobre o que está acontecendo, cristão não tem que se envolver com política. Não, não é se envolver com política. O país está numa situação decisiva. Ou a gente obtém uma vitória importantíssima no país, que vai ter uma importância muito grande, ou então a gente corre o risco do país se tornar uma desgraça, como se tornou viver na Venezuela, como se tornou viver na Nicarágua, como se tornou viver lá em Cuba. Então, eu gravei uns 2 vídeos outro dia, falando: nós temos que orar, nós temos que votar, nós temos que procurar fazer de alguma forma com que as pessoas se conscientizem do que está acontecendo. Usa a sua rede social para publicar aquilo que é verdadeiro. Não podemos ficar como se isso se trata apenas de uma disputa política. Não é uma disputa política. Nós estamos lutando, o país está lutando, uma parte do país está lutando para não se tornar em pouco tempo um país comunista. Porque toda o Lula, toda essa quadrilha do Lula, eles são comunistas. E eles não querem simplesmente dizer: eu sou presidente e a minha quadrilha está de novo no poder. Não é isso, não é isso. O objetivo é implantar o comunismo no Brasil. O objetivo é trazer toda a desgraça que já existe em outros países para o Brasil. O objetivo é esse. Você vê lá, quem está na lista do grupo aí do WhatsApp da igreja, de vez em quando eu estou mandando alguns vídeos. Você viu lá em Belém, a Assembleia de Deus tinha uma bandeira lá do Brasil, fora da igreja, lá pendurada há muito tempo. Agora o PT foi lá, entrou na justiça, para que a justiça mandasse o pastor tirar a bandeira do Brasil que está fora da igreja. E se o pastor não tirasse, tinha que pagar uma multa de R$50 mil por dia. E se, dependendo da situação, o pastor tinha que ser preso. Pela misericórdia, caiu na mão de uma juíza justa. E essa falou: não, a bandeira continua. A bandeira continua. Então,
nós, inclusive, você, não esqueça disso. Eu vivo aqui nesse país, vivemos aqui. Está acontecendo uma situação que envolve todo o país. Pô, nós temos que orar. Nós temos que apoiar o presidente, está lutando contra tanta coisa. A mídia, 90%, 95% é comprada há muito tempo. Esse pessoal tem dinheiro para disputar eleições até 2030 e não sei quanto. Eles têm muito dinheiro, roubaram muito. Foram trilhões roubados no país. Eles estão querendo tornar esse país o que se tornou a Venezuela, Nicarágua, Cuba. Lá tem cristãos e estão gemendo como qualquer outra pessoa. Na Venezuela, a miséria foi tomando conta que as pessoas começaram a matar cachorros para comer, matar mesmo, está cheio de vídeo provando, não tem o que comer, mata cachorro. Aí cachorro se tornou raro na Venezuela. Aí começaram a pegar o que? Gato. Começaram a pegar gato, arranca a cabeça, cozinha, come, como se fosse um alimento normal. Os gatos se tornaram raros, está se tornando raro no país. Agora as pessoas estão, quando vem o carro do lixo, o caminhão do lixo, vem 20, 30 pessoas, saem na briga, no tapa, como se fosse um monte de animais, para tentar pegar um pouco de lixo para poder comer. Há 23 anos atrás, o país vivia uma vida normal. Virou o que virou. Então não fiquem pensando que, porque nós somos cristãos, nós não temos que orar, nós não temos que nos envolver, nós não temos que lutar, nós temos que lutar. Não está se tratando aqui de um candidato A e B que quer o melhor para o país, que deseja o melhor para o país, um tem uma visão, outro tem outra visão, para a economia, para uma coisa, você fala, são duas pessoas honestas que estão querendo ajudar o país e um tem uma diferença assim, outra assada, eu vou ver o que é melhor. Não, não se trata disso. Se trata de bandidos que são comunistas, que não apenas roubam, enriquecem, mas eles têm um objetivo de implantar o comunismo no país. Lá, o Rio de Janeiro, não sei se você conhece o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro existem regiões, morros, favelas, que se chama de complexos. Vários daqueles morros são dominados pelo tráfico. O ministro Fachin, que era advogado do MST, que é um daqueles corrompidos que estão lá no Supremo, ele, há 2 anos atrás, na pandemia, polícia, nem civil nem militar, pode subir lá nos morros. Há 2 anos, a polícia não pode pisar os pés lá por ordem dele. O tráfico se multiplicou. Essa semana o Lula foi lá. Ele foi lá, e quem é do Rio sabe. Ainda subiu o morro com o bonezinho dos traficantes. Nós não podemos, e não pense você, fala assim, não, esse negócio de política eu não quero saber, não me envolvo, não faço nada, isso tem nada a ver com isso. Não, nós estamos no Brasil. Se essa quadrilha, se esses bandidos assumirem esse país novamente, vai demorar muito tempo para conseguir arrancá-los do poder, porque o Supremo Tribunal, você sabe, já está comprado, a maioria deles ali está comprada há muito tempo. A mídia está comprada há muito tempo. Muita coisa pode acontecer para levar esse país para o buraco, então nós temos que orar. Você tem orado pelo país? Hein? Vocês oram pelo país? Nós temos obrigação de orar.
Nós temos obrigação de orar. Nós temos obrigação de apoiar aquilo que é correto. Nós temos obrigação. A gente não pode aceitar qualquer coisa. Nós temos que lutar. O que aconteceu aí durante a pandemia? Você viu o que aconteceu. Muitas igrejas evangélicas, inclusive, fecharam. E os pastores foram fracos, foram covardes, foram medrosos. A gente tem, pela Constituição, o direito ao culto é uma coisa inviolável, acabou. Nem presidente, governador, prefeito pode dizer assim, fecha a igreja, não vai ter culto. Não, a Constituição garante. Muitos pastores foram fracos, foram covardes, quiseram fazer o politicamente correto. Não, vou fechar minha igreja. Muitas igrejas fecharam, muitas pessoas se desviaram e nunca mais voltaram. O diabo fez uma devassa em muitas igrejas. Deus permitiu tudo aquilo. O diabo usou quem ele tinha que usar, Deus permitiu. Mas ele viu a postura de um e de outro. Então nós estamos vivendo uma situação que inclusive envolve todo o país. Os incrédulos, muitas pessoas incrédulas estão aí lutando com suas forças para ajudar, para esse pessoal não voltar. Mas nós temos uma arma que os incrédulos não têm. Nós temos a arma da oração que eles não têm. Então a obrigação nossa, a obrigação sua, orar. Deus coloca as mãos, abate essa gente. Na época da pandemia, vocês lembram aqui, eu falei assim, não vão fechar a igreja. Ficamos o primeiro, segundo domingo sem culto, não foi isso? Sim ou não? O resto, eu falei assim, não quero nem saber. Se vai multar, se vai não sei o que, não quero, nós não fechamos a igreja. Deus não permitiu que ninguém da nossa igreja morresse por causa de Covid. Foi ou não foi? Não permitiu. Teve pastores aí do conselho de pastor lutando contra os que queriam abrir. Arrumamos confusão com o conselho de pastor, não quis nem saber. Por quê? Porque existem momentos que nós temos que dizer, nós temos que lutar. E nós temos uma arma importantíssima, que é a oração. O que esse povo fez? Esse povo foi falar com Deus. Versículo 17. Versículo 17 não. Versículo 14. Eles oraram, eles se uniram e oraram. E diz a Bíblia, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Versículo 15, Deus disse, o profeta usado por Deus disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós os moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então quando Deus fala, olha um pouquinho para mim, essa peleja não é de vocês, mas é minha. Isso aconteceu porque aquele povo orou, aquele povo se empenhou em orar. Então é como se Deus dissesse assim, me dá aqui para mim a situação, a peleja não é de vocês, mas é minha. Então existem situações na vida pessoal, existem situações que envolvem a obra de Deus, existem situações que envolvem o país, existem situações que nós não podemos com as nossas mãos, apenas com as nossas mãos, mudar. Mas nós temos que lembrar sempre, nós temos uma arma, e nós temos que usar essa arma. Então Deus respondeu dizendo, a peleja não é de vocês, mas é minha. Versículo 17, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor.
Existem situações na Bíblia, ficaram lá como testemunho. Nós temos que pegar essas situações e trazer para a nossa vida individualmente. O fato de estarmos andando com Deus, o fato de estarmos buscando a Deus, não nos isenta de enfrentarmos lutas, adversidades e aflições. O fato de Deus permitir as lutas, as adversidades, as aflições, não significa que Ele deseja que elas venham nos destruir ou nos vencer. Mas a reação tem que partir de nós. Mesmo quando nós não temos a mínima possibilidade de mudar a situação, mesmo quando a gente nem sabe o que fazer diante daquele problema, eu nem sei o que fazer diante dessa situação, nós temos uma arma. Os nossos olhos, estando postos em Deus, faz uma grande diferença. Agora nós temos que colocar isso em prática na nossa vida, e vamos ter que fazer isso muitas vezes. Então não podemos, não caia no erro, porque esse é um grande erro. Os cristãos estão com o mais importante dentro deles: certeza da salvação. A pessoa tem certeza da salvação. Se você morrer, você vai para onde? Não, tenho certeza que eu vou para a presença de Deus. Jesus vindo buscar a sua igreja, o que vai acontecer com você? Eu tenho certeza que eu serei levado, eu tenho certeza da minha salvação. Eles têm certeza do mais importante, evidentemente. Mas muitas das vezes querem viver nesse mundo como se já estivessem lá no reino dos céus, onde não haverá lutas, não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá adversidade. E muitos cristãos vão se deparando com lutas aqui, com adversidades ali, com aflições ali, com problemas lá, e muitas das vezes o que vai acontecendo com eles? Eles vão até desanimando. Por quê? Porque as lutas vêm, as adversidades vêm, e eles não reagem, não lutam, não se conscientizam. Surgiu uma adversidade, surgiu uma aflição, eu tenho que lutar, mesmo que as minhas mãos não vá resolver a situação, mesmo que eu nem saiba o que fazer. O que Deus está esperando de mim? Deus está esperando de mim que eu lute. E voltando para a situação do Brasil, não fique com aquela ideia como muitos por aí ficam. Não, esse negócio de política aí, o que acontecer, aconteceu. Não é o que acontecer, aconteceu. Não se trata simplesmente de mudar um presidente e vir um outro com algumas ideias melhores ou um pouquinho diferente, mas quer o bem do país. Não é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos numa situação em que esse pessoal está a serviço das trevas. Eles não querem só roubar dinheiro, eles já têm muito dinheiro, eles já roubaram demais. Evidentemente que eles querem roubar muito mais ainda, mas eles querem fazer o quê? Eles querem implantar o comunismo. E para isso há um obstáculo. O cristianismo é um grande obstáculo. Então, por isso que prende pastor, não sei o que, tem que prender pastor, não sei o que, tem que fechar a igreja, não sei, por quê? Porque vai ver como é que muitos cristãos estão vivendo lá na Venezuela, vai ver como é que muitos cristãos estão. Muitos cristãos estão agora ou tendo que ir embora do país, ou eles têm que comer lixo também, porque não tem o que comer. A miséria tomou conta. Então nós temos que ter consciência de que nós temos que batalhar, sejam lutas individuais, pessoais, sejam lutas que envolvem o país, sejam lutas que envolvem a obra de Deus. Nós temos que lutar. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços e achar que Deus vai fazer
Tudo sozinho, sem que a gente tenha que fazer nada. Então, o que Deus ordenou? O que Deus decidiu? O que Deus respondeu? Respondeu dizendo: a luta não é de vocês, é minha. Mas vocês vão ter que sair, e vocês vão ter que se encontrar com os inimigos de vocês. Vocês vão ter que se encontrar com eles. Vocês não vão puxar a espada, vocês não vão ter que fazer isso, porque Deus decidiu que Ele iria destruir os inimigos. Mas o povo tinha que ir lá se deparar com os inimigos e demonstrar uma grande fé e uma grande confiança. Então Deus não nos manda fugir, não nos manda se esconder, Deus não manda a gente entrar dentro de um buraco, Deus não manda a gente cruzar os braços e esperar que Ele faça tudo. Nós temos uma fé, nós temos uma arma poderosa, nós temos que fazer uso dessa arma, amém? Deixa eu só ler aqui, versículo 21, versículo 20, pela manhã cedo, saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair eles pôs-se Josafá em pé. O rei disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar, dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, Moabe do monte Ser, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Ser, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Ser, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Então, olhe um pouquinho para mim, eu quero fazer uma oração. Lembre-se disso. Qual o nosso foco principal, nosso objetivo principal? Não é aqui no mundo. Nosso objetivo principal, passar a vida eterna na presença de Deus. O que tem que estar como prioridade dentro de você? Não é a vida profissional, não é a vida financeira, não é a vida sentimental, não é a vida familiar, não. O objetivo principal que devemos buscar, o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso colocar a minha vida espiritual, eu preciso colocar a minha vida com Deus acima de tudo. O objetivo principal é esse. Muito bem, mas eu tenho que entender que enquanto eu estou aqui, eu preciso aprender a lutar. Vão surgir adversidades, aflições, lutas. Vão surgir situações que muitas das vezes eu não vou conseguir resolver com as minhas mãos, solucionar com as minhas mãos, mas eu tenho uma arma. Eu tenho os meus olhos fixos, focados em Deus. Então o meu coração, minha vida voltada para Deus me dá condições de lutar. Então eu preciso lutar. Para isso, a minha fé, a minha confiança em Deus, ela vai ter que estar acima das minhas emoções, acima dos meus sentimentos. Eu não posso viver como um cristão prostrado, um cristão que vive abatido, um cristão que se depara com as lutas e ele vai se dobrando,
ele vai se abatendo, ele vai se prostrando e ele vai se arrastando. Eu não posso também viver como se eu estivesse num bombardeio e eu não sei para onde eu corro, eu não sei para que lado eu corro. Não, eu tenho que saber lutar. A Bíblia nos ensina a lutar, a palavra de Deus nos ensina a lutar. Não estamos visando esse mundo. O nosso objetivo principal, reino dos céus. Mas, enquanto eu estou aqui, eu tenho que saber lutar nesse lugar. Eu tenho que saber lutar, até para que eu possa conservar a minha salvação, até para que eu possa conservar a minha vida com Deus. Eu tenho que saber lutar, nós temos que saber lutar. Então tem lutas que são pessoais, individuais. Às vezes um está passando hoje, o outro não, o outro está enfrentando, o outro não. É assim que funciona. Às vezes hoje um está enfrentando, o outro não está tranquilo. Todos vão precisar aprender a lutar, todos precisam aprender a lutar. Além disso, hoje, os cristãos verdadeiros no Brasil, não é só o cidadão brasileiro, que quer que o país caminhe bem, não é só isso. Nós que servimos a Deus, que seguimos Jesus, nós temos uma batalha. Ou esse país se torna um país mais abençoado, o Evangelho passa a ter mais força, muitas pessoas possam ser alcançadas, ou amanhã a gente pode estar enfrentando muitas lutas como os pastores estão. Muitos pastores foram expulsos da Venezuela, muitas igrejas foram fechadas. Hoje na Nicarágua, atualmente na Nicarágua, o presidente, o bandido lá do Noriega, amigo do Lula, aquele bandido hoje ele está expulsando freiras, quarta, se eu não me engano, até freiras que estavam no país há mais de 20 anos, cuidando de gente doente, cuidando de leprosos, até elas foram expulsas. O sujeito está tentando varrer o evangelho do país, fecha igreja, prende pastor, fecha igreja, expulsa daqui, de lá, ele quer varrer. Quer dizer, quem está evidentemente por trás de tudo isso é o diabo, não é Deus, é o diabo. Só que às vezes, sabe o que acontece? As coisas vão acontecendo, os sinais vão surgindo, e a igreja de Jesus, os que têm a arma principal para lutar contra todas essas coisas, às vezes eles vão fechando os olhos para uma coisa, fechando para outra, e o diabo ele vai dominando o terreno. Chega uma hora que acaba. Lembra dos pastores que ficaram na pandemia querendo fazer o politicamente correto? Olha, fica em casa, o templo somos nós, fica em casa, o templo somos nós. Muitos desses pastores são responsáveis pelo desvio de muitas pessoas se desviaram. Hoje, muitos deles, depois da pandemia, começaram a escrever livros dizendo, é preciso congregar, é preciso estar na igreja. O diabo criou uma situação, e muitos deles quiseram fazer o que era legal. Não era para fazer, era para confrontar. Tem uma pandemia, se precisa de máscara, vá de máscara, vai tomar alguns cuidados, mas é o seguinte, nós somos a igreja de Jesus nesse mundo, afinal de contas. Quando houve pandemias terríveis no mundo, os homens de Deus estavam lá. Peste negra, a igreja estava aberta. Peste negra, os pastores cuidando de pessoas doentes, estavam enfrentando o que estava acontecendo. Não, dessa vez foi diferente. Muitos pastores covardes
Muitos pastores frouxos na fé. Não. Vê o que deu. O diabo arrastou um monte de gente para o mundo. Arrastou um monte de gente para o mundo. Depois eles vieram com a cara de pau e diziam: olha, pessoal, não é para ficar em casa. Esse negócio de culto online, que nada. Nós não nos arrependemos de nada do que fizemos aqui. Nada do que fizemos aqui. Nada. E na época que foi liberado, o prefeito liberou para as igrejas, fez uma reunião, estávamos lá, fez uma reunião. Não, pode fazer o culto tomando os devidos cuidados? Os pastores aí do conselho de pastor, que serve para nada, o conselho de pastor aqui da cidade serve para nada. Eles foram os primeiros a ficar contra a gente. Arrumou uma confusão danada. Arrumou uma confusão. Eu não estou nem aí. Na época eu lembro, nós fizemos live, falou assim: o conselho de pastor, um monte de pastores frouxos. Aí o presidente lá me mandou uma mensagem pelo WhatsApp: bispo, parece que o senhor não gosta do conselho de pastor da cidade, a gente tinha que se encontrar para conversar. Eu falei: não tenho nada para falar com vocês, nada. O diabo está armando uma situação. O diabo está se aproveitando da pandemia para usar esses políticos corruptos que odeiam o evangelho para dizer: fecha mesmo, fecha mesmo, fecha. O diabo está vindo, está organizando os objetivos dele e está todo mundo quieto, todo mundo querendo fazer, a maioria querendo fazer o que é legal. Não tem o que conversar. Agora nós estamos numa outra situação. A pandemia cessou. Agora nós temos uma batalha. Então, se você tem batalha individual, ô bispo, enfrentando batalhas individuais, tem uma situação que eu não tenho condições de mudar e eu não sei nem o que fazer diante dessa situação. Não fique deixando os sentimentos e emoções te dominar. Não fique. Você tem que pôr a sua fé, a sua confiança em Deus acima de tudo e lembrar-se: os meus olhos estão postos em Deus. Eu não vou me entregar, eu não vou arriar, eu não vou me abater, eu não vou me prostrar. Os meus olhos estão postos em Deus, então eu vou falar com Deus. Chega para Deus, digo a Deus: está aqui, não tenho como resolver, não sei nem o que fazer, mas olha, os meus olhos estão postos em Ti. Você tem que batalhar. Aí Deus pode te dar o socorro. Em relação ao país, eu não tenho envolvimento político com ninguém. Não tenho envolvimento político com ninguém, partidário com ninguém. Mas a gente está entendendo o que está acontecendo no país. O que o diabo quer fazer com esse país. Não se trata de mudar um presidente por outro e um diferentezinho do outro. Não é isso, não é nada disso. Nada disso. Não sei se você assistiu o vídeo do general Heleno, que é chefe lá esqueci a função dele lá, gabinete institucional. É o general que cuida de seguranças enfim. O Tarcísio, que é candidato a governador, não foi no debate, cancelou o debate com Haddad, que ia ter sexta-feira, se não me engano. Por quê? Porque descobriram, isso é o general falando, isso não é montagem. O general explicando que tem um projeto para matar o Tarcísio de Freitas. Então ele não pode sair de casa, não pôde sair de casa em um horário marcado. Então nós estamos lidando, claro, como os incrédulos eles não entendem essa parte. Os incrédulos entendem que tem uma ideologia comunista desgraçada que arruína os países onde é implantado. Eles entendem, muitos deles entendem isso. Mas eles não entendem o lado espiritual. Eles não entendem que por trás dessa guerra, de toda essa situação, existe um lado espiritual. E nós, como cristãos, o que temos que fazer? Nós temos que lutar. Você tem que dar o seu voto para não permitir que essa quadrilha volte, claro. Dá para conversar com alguém, pedir um voto, falar com alguém, esclarecer alguém, faça.
Dá para usar a sua rede social para publicar uma coisa que vai esclarecer as pessoas? Faça, não fique assim. Ah, depois se o Lula entrar vai ficar meio ruim. Meio ruim não é meio ruim. Esse país pode se tornar uma Venezuela. Falta de fé, bispo? Não, não é falta de fé. Não é falta de fé. Talvez, na Venezuela, se os cristãos de repente tivessem acordado antes, e batalhado também em oração, talvez o diabo não tivesse conseguido fazer tanta coisa como fez lá. Talvez. E a gente agora está na nossa vez. Nós temos que orar. Nós temos que batalhar. Amém? Não se trata de trocar um pelo outro e um é diferentezinho do outro. Não é isso, não é isso, não. Não é isso, não. Está lidando com gente que tem o objetivo de, inclusive, acabar com o evangelho. Tá certo? Acabar com o evangelho no país. Eles não conseguem destruir a palavra de Deus. Ninguém consegue destruir. Ninguém consegue destruir. Não se trata de a palavra de Deus vai perder o poder. Não é isso. Mas as leis vão sendo implantadas. As leis vão sendo implantadas. E aí, o que acontece? Comprou o Supremo Tribunal. Vai criando uma lei daqui, outra lei dali, outra lei dali. E acabou. Acabou. Tem que fechar a igreja, não pode ter igreja aqui, não pode ter igreja ali, não pode isso, não pode aquilo. Como é que fica? Ou você cumpre ou você vai para a cadeia. Então, não vamos dormir. Tá certo, pessoal? Tá certo? Não vamos dormir. Porque talvez, não posso garantir, mas em alguns países, se a igreja de repente tivesse batalhado mais em oração, batalhado mais, talvez o diabo não tivesse prevalecido tanto. Então vamos fazer oração, por favor, fique de pé. Vamos buscar a presença de Deus. Olhe um pouquinho para mim, por favor. Nós vamos orar. Carrega isso dentro de você. Foco, vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, temos que saber batalhar. Está enfrentando alguma situação que você não consegue mudar com as suas mãos, talvez nem saiba o que fazer? Não deixa os seus sentimentos, suas emoções dominarem você. Eu preciso botar minha fé, minha confiança em Deus acima de tudo. Lembre-se, os meus olhos estão postos em Deus, então isso me dá condições de lutar. Aquilo você não pode mudar, não sabe o que fazer, Deus tem o poder para fazer, mas Ele precisa ver que estamos lutando. Amém? Feche os olhos, por favor, feche os seus olhos. Como é importante, meu Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz, a falar também no meu coração. Meu servo não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Então tu verás o meu poder. Feche os olhos, por favor. Fale com Deus.
objetivo maior é entrar no reino dos céus. Buscamos a pátria celestial acima de tudo. Mas enquanto estamos e estivermos neste mundo, muitas vezes iremos enfrentar lutas, enfrentar adversidades, enfrentar situações que afligem. E Deus permite, mas não significa que Ele quer que sejamos destruídos ou derrotados. Ele precisa ver que os nossos olhos estão postos nele, mas que lutamos também, reagimos, lutamos. Foi isso que fez Josafá e todo aquele povo. Os nossos olhos estão postos em Ti, e Deus os socorreu, realizou um grande milagre, livrando-os dos inimigos, dando a eles condições de glorificar. Ah, meu Deus, ilumina o Teu povo, ilumina o Teu povo. Lutas, adversidades, aflições, todos passam, irão passar, mas venha ensiná-los, Senhor, a lutar. Ensina-os a lutar. A Tua palavra nos ensina a lutar. Teu Espírito nos capacita a lutar. A Tua palavra, Senhor, é poderosa, é verdadeira. Oh, meu Deus, levanta aqueles que estão passando por lutas, que estão passando por adversidades, enfrentando aflições, que têm até os olhos postos em Ti, mas que não estavam confiando que possuem o mais importante, o coração voltado para Ti, a fé em Ti. Levanta, Senhor, esta pessoa que estava prostrada, Senhor. Levanta esta pessoa que estava caída, esta pessoa que estava se entregando diante das lutas, das dificuldades, das adversidades. Levanta esta pessoa, meu Pai, a faça entender que há um Deus poderoso para nos dar a vitória, um Deus que tem o poder para pegar as nossas batalhas, as nossas guerras, o Deus que tem o poder para dizer: esta batalha não é sua, não é vossa, mas é de Deus. Levanta, meu Pai, esta pessoa que entrou aqui, Senhor, desanimada, abatida, enfraquecida, porque está diante de lutas e adversidades. Traga-lhes o espírito de coragem, de fé, de força. Dê a ela ânimo
Assim como Josafá, Senhor, teve medo, mas se pôs a buscar, que ela também venha lembrar-se disso. Há um Deus, os meus olhos estão postos em Deus, eu não vou me entregar, eu não vou ficar prostrado, abatido, caído. Faça, Senhor, lembrar-se que os nossos olhos estando postos em Ti, nós temos uma arma poderosa para enfrentar qualquer luta, conscientes de que o Senhor é quem dá a vitória. Ó poderoso Deus, Deus invencível nas batalhas, levanta a tua igreja, Senhor, desperta, Senhor, neles esse espírito de luta, para enfrentar as lutas individuais e pessoais, mas também para lutar por esta nação, a fim de que o diabo não prevaleça, a fim de que as trevas não venham tomar conta desse país. Ó meu Deus, honra, Senhor, honra aqueles que creem em Ti, honra aqueles que depositam em Ti a fé. Nós Te glorificamos. Glorifique a Deus, adore a Deus, ao invés de se prostrar, de ficar prostrado, prostrada. Levante-se pelo poder do Espírito Santo, levante-se pelo poder da palavra de Deus, crendo que este Deus é poderoso para tomar as nossas batalhas e nos dar a vitória. Sim, glorifique a Deus, erga-se, porque há um Deus que pode lutar as nossas batalhas, mas Ele precisa ver que há em nós uma fé, uma confiança, um espírito de luta. Ó meu Deus, seja glorificado, seja engrandecido, Senhor, seja exaltado. Mostra, Senhor, a Tua força. Venha ao encontro daqueles que entraram aqui, talvez até desesperados, Senhor, tristes, prostrados, deprimidos, depressivos, porque estavam sendo dominados pelas suas emoções e sentimentos. Que o Teu Espírito venha levantá-los, que o Teu Espírito traga, Senhor, para eles a certeza de que tendo os olhos postos em Ti, podemos vencer as lutas, aquilo que as nossas mãos não podem fazer, aquilo que nem nós sabemos o que fazer. O Senhor é Deus para fazer. Ó, engrandecido seja o Teu nome. Erga as suas mãos aos céus, peça ao Espírito Santo para lhe encher de forças. Peça ao Espírito Santo para lhe trazer coragem. Se você entrou aqui abatido, caído, prostrado, peça ao Espírito Santo para lhe dar forças, para lhe erguer, para lhe dar coragem. E você então vai usar a força da sua fé, da sua confiança em Deus, e aquilo que as nossas mãos não podem fazer, Ele é Deus para fazer. Ó poderoso Deus, não é pela nossa força, não é pela nossa espada, mas pelo Teu poder. Venha, Espírito Santo, abençoa o Teu povo. Sim, ore a Deus, erga as suas mãos, peça a Ele para te encher de forças, para te dar uma força sobrenatural, uma coragem sobrenatural, para levantar você, a fim de que você se ponha de pé espiritualmente falando, assim como se pôs de pé Josafá. Está escrito que ele se pôs de pé e disse: não temais, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. E aquele povo, com o poder de Deus, foi ao encontro dos inimigos e não fugiram, mas viram a mão de Deus destruindo os inimigos. Ó Espírito Santo, levanta, Senhor, a tua igreja. Levante os cristãos que estão prostrados neste país. Ergue, Senhor, o teu povo. Ergue a tua igreja, Senhor. Faça dissipar as trevas, meu Pai, de uma maneira poderosa. E que o teu nome venha a ser glorificado. Nós te glorificamos, meu Pai. Nós te exaltamos. Nós te adoramos. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Põe a mão no coração e cante. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossa vida, confiando sem teu infinito amor. Pois só tu és o Deus, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossa vida, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus, Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. levante as mãos aos céus. Ora assim em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajude, ensina-nos a lutar, a fazer a tua vontade e a lutarmos em favor da tua vontade enquanto estamos aqui. Ensina-nos, Senhor, a lutar diante das aflições, adversidades. Ensina-nos a usar as armas espirituais que o Senhor nos dá. Nos abençoe grandemente. Abençoe esse país. Abençoe o Brasil. Abate, meu Deus, todos aqueles que estão a serviço do diabo para destruir essa nação. Abate-os com o teu poder, Senhor, e que a luz prevaleça e as trevas se dissipem, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar, amém?